Boa noite, igreja. Que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja em seu coração, amém? Uma alegria, uma satisfação estarmos juntos aqui para compartilharmos a palavra do Senhor. Como já dito, né? O pastor Benildo Veloso não está conosco hoje, está em Vitória, né? Exatamente nos eventos das organizações ali, das Ordem dos Pastores e demais organizações que estão ali, como também a Assembleia da Convenção Batista Brasileira, 101ª, que acontece ali. A gente já tem algumas notícias, né, importantes daquele evento que ali acontece, como tem uma representação paraense na diretoria da União Feminina Batista do Brasil, né? A irmã Jane Braga, a primeira vice-presidente eleita, e também é uma alegria, né, que é um representante da nossa região ali junto também. Bom, estamos na série Milagres de Jesus, né, e desde a semana passada, ainda de forma introdutória, apresentando exatamente o evento do nascimento do Cristo, né, que de forma miraculosa nasce de uma virgem chamada Maria, e hoje nós vamos andando um pouco dentro do ministério, antes de entrar exatamente nos milagres, mas observando como se deu o batismo de Cristo, né? E o que podemos aprender destas lições. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 3, do 13 ao 17. Mateus 3, do 13 ao 17. Então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: deixe assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, ó Deus, por este dia, bendizemos o teu santo e bendito nome, reconhecemos o teu amor e a tua graça sobre as nossas vidas, ó Deus, e rogamos ao Senhor, ó Deus, que fale aos nossos corações aquilo que é desejo do teu coração, ó Pai. É isso que eu te peço, é isso que eu te agradeço, no nome santo e bendito de Cristo Jesus. Amém e amém. Uma das provas mais emocionantes do atletismo moderno, queridos, como já visto nas Olimpíadas de Tóquio no ano passado, é o revezamento 4x100, onde o atleta de cada equipe, ele passa o bastão para o seu colega de carreira, a quem compete dar continuidade à corrida e romper a fita de chegada. Cada um dos 4 tem que fazer o melhor possível nos seus 100 metros, de forma que ao entregar aquele bastão ao seguinte, o faça nas melhores condições para que a vitória da equipe seja alcançada. Quando observamos este exemplo, podemos sim, não numa analogia forçada, mas sim numa analogia harmônica, nos lembrarmos de João e de Jesus. É isso mais ou menos que acontece dentro do cenário que nós estamos hoje. João sai na frente, vai pregando o evangelho, vai anunciando as boas novas da salvação, vai condenando o pecado, vai chamando a transformação, vai chamando ao arrependimento, vai cumprindo exatamente o que o profeta Isaías teria anunciado cerca de 700 anos atrás, quando falou da voz que clama no deserto. Então, num determinado momento, ele teria que cessar a sua carreira, ele teria que passar o bastão para Jesus, para que ele, Cristo, levasse a mensagem até a linha de chegada, ou no caso, até a cruz do Calvário.
Ambos cumpriram plenamente os seus papéis, conforme nós observamos no texto onde nós estamos debruçados hoje. É importante dizer, queridos, que na mesma época em que o ministério de João Batista já alcançava o seu apogeu, ele recebia multidões no deserto da Judeia. Essas multidões estavam confessando os seus pecados para serem batizadas, para terem a remissão dos seus pecados. Jesus sai da Galileia e vai para o Jordão, com o objetivo de também ser batizado. Esse extraordinário acontecimento é tão relevante, é tão especial para a história da redenção, que os 4 evangelistas registram o batismo de Jesus. E nós vamos observar hoje lições importantes que nós devemos destacar à luz do texto e do episódio do batismo de Cristo. Primeiramente, vamos observar o verso 13. Então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. Minha versão é NVI. Então, primeiramente, o que a gente vai observar é qual era o tempo ideal ou oportuno, o melhor tempo para o batismo. João havia sido levantado por Deus para preparar o caminho. Ele era o precursor do Messias. Devia aterrar os vales, devia nivelar os montes, devia preparar os caminhos, endireitar os caminhos tortos, aplanar o terreno. Então, queridos, multidões, eles fluíam ao encontro de João no deserto para serem batizados. Fariseus, saduceus, soldados, publicanos, também vinham de toda parte para ser batizados. Então, neste tempo oportuno ou ideal da história, é que Jesus inaugura o seu ministério. É tempo de revelar-se ao povo como Messias. É tempo de se identificar com o povo que ele veio salvar. Jesus já havia sido circuncidado ao 8º dia, e o batismo cristão ainda não havia sido instituído. O batismo de João era um batismo preparatório, era um batismo transitório. O seu objetivo era levar pessoas ao arrependimento, a fim de que estas mesmas recebessem o perdão dos seus pecados. Então, o batismo de João tinha como propósito levar o povo que estava distante de Deus de volta para o Senhor. Todas as pessoas que vinham a esse batismo, elas precisavam ter plena consciência do seu pecado. Elas precisavam se arrepender do seu pecado, para assim, depois de batizadas, produzirem frutos dignos de arrependimento. Pois como nós sabemos, queridos, o ritual em si, ele não tem o poder de mudar ninguém, ele não muda, ele era um símbolo da transformação que Deus operou e opera no coração das pessoas. E é nesse momento histórico, oportuno, ideal, que nós vamos observar a volta do povo para Deus, por meio do arrependimento, por meio da confissão, por meio do batismo, da mudança de vida. É neste momento que Jesus aparece, inaugurando o seu ministério e também se identificando com o povo, para assim também se mostrar que ele também recebe o batismo. Então, aqui nós vamos observar que este é um tempo ideal, onde Jesus vem exatamente para inaugurar o seu ministério.
Era um tempo oportuno, onde tudo estava preparado pelo Senhor, nos desígnios de Deus. Mas qual era o verdadeiro motivo do batismo? Por que ele deveria se batizar? Havia uma razão. Os versos 14 e 15, aí na sua Bíblia, o que vão dizer? João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: deixe assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Quando nós observamos o registro que está trazido em Mateus, vamos observar que Mateus é o único evangelista que registra o conflito. Que conflito? O conflito de Jesus com João, porque ele exatamente era um conflito que ele exatamente porque ele sabia que Jesus não tinha pecado para se arrepender. Ele sabia que Jesus não precisava ser perdoado. Por isso ele procurou dissuadir Jesus, dizendo que ele precisava do batismo que Jesus haveria de administrar sobre a vida dele, e não Jesus precisava do batismo que ele estava ministrando sobre as pessoas. William Barclay vai dizer: a convicção de João era que ele necessitava do que Jesus poderia dar, do que Jesus poderia oferecer, e não Jesus do que ele, João, poderia oferecer. Charles Spurgeon destaca exatamente a humildade de João Batista. Ele diz que ele nunca se esquivou de um dever, mas ele quis sim, desejou se afastar ou se recusar daquilo que seria uma honra, batizar Jesus. Então, diante do conflito aí mostrado pelo evangelista Mateus entre João e Jesus, Jesus explica a razão dele estar se submetendo ao batismo. Por que ele estava se submetendo? Então, a razão que ele estava se submetendo ao batismo é porque ele estava se identificando com seu povo. Ele estava se identificando com o povo que ele veio salvar. Ao se identificar com o povo, ele assume o lugar do seu povo. Ele leva sobre si o pecado do seu povo. Ele sofre sobre si mesmo a ira de Deus e o duro golpe da lei. Então foi para cumprir as demandas, o texto vai dizer exatamente isso, as demandas da justiça, que Jesus foi batizado. Não é isso que vai dizer exatamente no verso 15? Deixa assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. Exatamente isso. Então, com isso, resta claro que Jesus foi batizado por um motivo muito, muito diferente dos demais que estavam por ali sendo batizados. Aquelas pessoas que estavam ali sendo batizadas eram pessoas que haviam pecado contra Deus, eram pessoas que estavam debaixo da ira do Senhor, eram pessoas que precisavam, careciam demonstrar arrependimento antes de receber a remissão dos seus pecados. Mas Jesus, ele foi batizado não por seus pecados pessoais, porque ele não tinha pecados, nem mesmo porque precisava receber algum perdão da parte do Senhor. Não, Jesus era um deleite aos olhos do Pai. Ele foi batizado porque se fez um com seu povo, a quem veio salvar. Identificação. Foi batizado porque o pecado do seu povo estava sobre ele. Foi batizado porque ele veio para cumprir a justiça.
ele recebeu o batismo do arrependimento para remissão de pecados. Nessa mesma linha de pensamento, Schildes vai dizer: Jesus considerava como essencial que ele se identificasse com esses pecadores e fosse tratado como se fosse um deles. Assim fazendo, ele ilustrou o fato que ele tinha vindo para salvar o seu povo dos seus pecados. Então, nós podemos observar qual era o real motivo de Jesus se submeter ao batismo. Era exatamente identificação, para mostrar exatamente qual o caminho que deveria ser e por que ele estava fazendo. Estava se identificando com o seu povo, né? Nós conhecemos que Jesus veio, viveu como homem, sofreu como homem no nosso lugar, no meu lugar e no seu lugar. Submetendo-se ao batismo, vamos observar que Jesus estava aceitando aquilo, assim por dizer, o seu destino, a sua missão. E como membro de seu povo e parte da humanidade, ele toma para si os pecados dos homens, ou os pecados do seu povo. E no batismo, ele os atira sobre si, tanto a ira como os pecados, dedicando-se ao mesmo tempo à santa vocação para que ele veio fazer. Então, nós observamos aqui, neste texto, a priori, primeiramente duas coisas: o tempo ideal, o tempo oportuno, exatamente onde João já havia preparando o caminho, nivelando os montes, endireitando os caminhos tortuosos, exatamente para o Messias que viria. Mesmo sem pecado, sem erro, sem precisar, mesmo João ainda entrando em conflito ali: mas por que eu tenho que te batizar? Por que eu tenho que te batizar? Mas Jesus vem e explica: agora convém, porque assim façamos, para que se cumpra toda a justiça. Então Jesus se batiza com forma de se identificar com o seu povo, para mostrar exatamente qual deveria ser o caminho. Ele se identifica com seu povo, ele assume o lugar do seu povo, ele sofre sobre os pecados do seu povo, ele recebe a ira de Deus e recebe o duro golpe da lei. Mas dentro também do batismo, nós vamos observar que existe pelo menos alguns significados, né, espirituais acerca do batismo. E esses significados estão destacados nos versos 16 e 17. Verso 16: assim que Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento os céus se abriram, ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: este é o meu Filho amado, em que me agrado. Então, queridos, nós observamos nesse texto que existem pelo menos 3 importantes significados para o batismo de Jesus. O primeiro foi identificação, que nós já trabalhamos aqui. Identificou-se com seu povo. O segundo foi a unção. E o terceiro é a aprovação. Então, nós observamos exatamente o item importante, que foi a identificação. Mas quando nós vamos olhar para a unção, exatamente, o batismo de Jesus marca a sua unção. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo, como pomba, e vindo sobre ele. Os céus se abrem, queridos. O Espírito Santo desce, a voz de Deus fala. Agora os céus estão novamente rasgados, como diz Marcos, ou abertos, como diz Mateus. Abrem-se as regiões que estavam trancadas, trancafiadas aos homens. Então Jesus ficou livre.
Em Jesus ficou livre o caminho do coração do homem a Deus. Por meio de Jesus, por meio deste caminho, a terra recebeu de novo o céu. É novamente possível ser nascido do céu. Lucas 3:21 vai nos informar que no momento em que os céus se abriram, Jesus estava orando. Mateus e Marcos dizem que logo ao sair da água, isso aconteceu. João, entretanto, diz que foi o João Batista que viu o Espírito descer do céu como uma pomba e pousar sobre ele, João 1,32. O que nós tiramos daqui é que todos os evangelistas registram esse momento singular da descida do Espírito Santo sobre Jesus, ungindo-o para o cumprimento da sua missão. Rienecker vai dizer que o Espírito Santo é compreendido como a instrumentalização, o meio público para que a atividade que o Senhor de agora iria fazer em diante, a atividade que ele iria exercer. Mesmo Jesus sendo já o Filho de Deus, ele não dispensou a unção do Espírito Santo. Mesmo sendo homem perfeito, ele não abriu mão do poder do Espírito para realizar a sua obra. Em Jesus, na realidade, nos defrontamos com a bondade e a severidade de Deus. Então, primeiramente, nós observamos aqui que Jesus, no batismo de Jesus, ele marca a sua unção. Os céus se abrem, os céus que estavam trancafiados são abertos por meio de Cristo Jesus. Há novamente o caminho do homem a Deus. Isto é um milagre, realmente. Quando nós observamos a história do povo de Deus, de como se desenhou e da forma que acontece, realmente é um milagre. E o verso 17 vai dizer: então uma voz dos céus disse: este é o meu filho amado, em que me agrado. O batismo de Jesus, ele marca a aprovação de Deus como Pai. Marcos e Lucas, eles afirmam que a voz do céu veio endereçada diretamente a Jesus e não àqueles que estavam ali ao redor, como Mateus diz: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo, Marcos 1:11, Lucas 3:22. Jesus não apenas se identifica com o seu povo pecador, a quem veio salvar, mas o Pai identifica e reconhece como filho amado, em que ele se compraz, e dá o mesmo testemunho dele como filho amado diante do povo. Então, nessa passagem, queridos, nós vemos o que? A presença, a economia perfeita da Santíssima Trindade, o Filho sendo batizado, o Espírito Santo descendo sobre ele em forma de pomba, e o Pai confirmando e autenticando a sua filiação. R.C. Sproul, um filósofo cristão, muito conhecido, diz que assim como as três pessoas da Trindade haviam e trabalharam no estado perfeito no ato da criação, elas também estiveram presentes no momento inicial da redenção. Exatamente como esse. E é importante nós observarmos o contraste exatamente do início e do fim deste capítulo que nós estamos debruçados, Porque lá no início de capítulo nós vamos observar João trabalhando com duras palavras, palavras de condenação, palavras difíceis para que o povo pudesse sim se arrepender. E no final,
deste beijo, nós vamos observar o Cordeiro de Deus, que toma sobre si todo o juízo e se deixa batizar no lugar dos pecadores, em lugar dos pecadores. Lá a lei, aqui o evangelho, lá o juízo, aqui a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a compaixão de Deus. Os céus se abriram, os céus estavam tapados e os céus se abriram. Por meio de Cristo Jesus podemos nos achegar novamente a Deus. E assim, desta forma, o pontapé inicial do ministério que Jesus iria fazer. O ministério de curas, o ministério de milagres, mas é um ministério que redime, que salva e transforma o pecador. Amém? Que o Senhor possa ter abençoado a sua vida e que nós possamos ter aprendido a importância de observarmos acerca do batismo de Jesus. E se identificou com o seu povo, no tempo oportuno, onde João Batista havia preparado o caminho, aonde também Jesus observou e recebeu a unção do Espírito Santo, e também foi identificado, abençoado e reconhecido por Deus como filho amado.